Hora das notícias do Legislativo e ontem a Comissão Permanente de Cultura se reuniu com a secretária municipal de Cultura e Turismo, Alexandra Caprioli, com a Andréia Preta, do Conselho Municipal de Políticas Culturais, com representantes de blocos de carnaval e da Liga Independente das Escolas de Samba aqui de Campinas para discutir a destinação de recursos públicos para a realização do Carnaval de Rua em Campinas no próximo ano. Com a presença de diversos representantes de blocos carnavalescos e escolas de samba de Campinas, a Comissão Permanente de Cultura realizou sua segunda reunião extraordinária. Comandada pelo vereador e presidente da comissão, Paulo Búfalo, a pauta do dia foi o orçamento para o Carnaval de 2023. Para discutir a própria organização em si, né, do Carnaval na cidade, nos seus vários aspectos. Estrutura, a questão do comércio, os debates em torno da própria segurança, enfim. E, em particular, esse ano tem um fato novo, que é a questão do orçamento impositivo. Segundo a secretária de Cultura, Alexandra Caprioli, a secretaria se dedicou e preparou uma equipe para dialogar diretamente com os vereadores, a fim de garantir recursos destinados à cultura em todos os seus aspectos. Ela agradeceu nominalmente os vereadores que destinaram recursos para a secretaria e comentou sobre o edital de carnaval. É muito oportuno essa chamada da Comissão de Cultura para que a gente esteja aqui, porque a gente está em vias de lançar o edital que a gente faz todos os anos para apoio aos blocos, né? E é muito importante que a gente tenha essa transparência daquilo que é possível a gente realizar, aquilo que as emendas vão permitir que a gente realize e, principalmente, qual é a expectativa de todo o pessoal que veio, né, aqui corretamente convidado pela comissão da Câmara, porque, de fato, a gente tem que, até essa próxima semana, ter esse edital na rua para que a gente tenha tempo de fazer um mapeamento dos blocos, né, e entender, principalmente, como destinar os recursos. Gabriel Rapace, diretor de Cultura da Secretaria, ressaltou o crescimento do número de blocos que nos últimos anos chegaram a quase 50, além deles estarem cada vez maiores. Para ele, é necessário garantir estrutura para esses blocos. Então eu acho que essa quantidade de blocos novos que ajuda a gente a pensar o carnaval na cidade como um todo é uma novidade muito boa e importante que a gente vai ter nesse período aqui. A gente deve estar essa semana publicando o chamamento para a gente fazer o mapeamento dos blocos. Antes disso, a gente já tem conversado bastante para entender como é que está isso. Então, eu acho que esse mapeamento vai demonstrar o que a gente já está vendo aí, que é uma disposição de espalhar melhor na cidade. E eu acho que isso é muito bom para todo mundo que organiza carnaval. Porque quando a gente tem um caminhãozinho de som com uma população em torno, que numa distância que não consegue nem ouvir o que está sendo tocado ali, aí vira uma situação que a gente perde um pouco daquele laço, daquela liga que a gente tem entre as pessoas. Outra convidada foi Andréia Preta, conselheira municipal de política cultural, que ressaltou a importância do carnaval até mesmo para a saúde mental das pessoas. Ela comentou sobre as parcerias necessárias. É muito importante a gente também lembrar que não é só nós aqui, nem vocês que estão aqui hoje, nem nós aqui na mesa, que vamos conduzir tudo isso. A gente depende de muitas estruturas. Então, tem que ter um diálogo muito importante com o policiamento que é realizado, porque a gente já sofreu muita truculência, né, da segurança pública. Então, a cidade precisa entender a importância do carnaval e o respeito que ele tem que ter, né, como cidadão. Somos todos cidadãos e precisamos que a segurança trabalhe ao nosso favor e não contra. A vereadora Guida Calisto parabenizou a pauta e a realização da reunião. É de extrema importância a gente debater esse tema, porque é um tema muito relacionado à cultura popular e, acima de tudo, é um tema muito relacionado para aqueles e aquelas que
fazem a luta popular, a luta social por cultura, mas também a luta no combate ao racismo, porque a gente sabe muito bem que todo pensamento voltado aí contra a realização do carnaval está muito vinculado com o contexto atual, né, de como se pensa a cultura popular, como a gente tem enfrentado aí o preconceito, a discriminação, sobretudo o racismo. Com bastante participação da plateia, o parlamentar Paulo Búfalo encerrou a reunião com os pontos principais debatidos. Primeiro, a questão da pluralidade aqui, da representação de blocos, escolas de samba, movimentos populares que atuam nesse campo, né, da cultura popular, que estiveram presentes a essa reunião. A segunda questão é que nós abrimos aqui, na verdade, além da própria ideia da execução, da realização do carnaval do próximo ano, também uma reflexão sobre um planejamento, a continuidade desses trabalhos, que essas agremiações, né, sejam os blocos, as escolas de samba, elas podem também desenvolver uma política social muito relevante, né, de apoio às comunidades e também de geração de emprego, de geração de renda. E quiçá, então, nós consigamos, né, a partir dessas iniciativas, ter o carnaval, mas ter a continuidade do trabalho. E ontem também a primeira parte da 47ª reunião ordinária foi dedicada ao Tear das Artes. O encontro foi comandado pelo vereador Cecílio Santos. Vereador, chamou a atenção o depoimento delas, né? Forte, né? Parece que falta bastante coisa lá. Sim, o prédio não está adequado, precisa de uma reforma importante e também precisa de equipamentos, precisa de mais trabalhadores, né, para desenvolver os trabalhos ali, que é muito importante esse serviço de convivência, esse trabalho de acolhimento. E veja que importante que as conselheiras fizeram o depoimento e estão auxiliando de forma voluntária na implementação da política pública ali no Tear das Artes. Quanta coisa bonita eles fazem ali, né, junto aos trabalhadores, os conselheiros e a comunidade de modo geral. E ontem, durante a 47ª reunião ordinária, os vereadores aprovaram o projeto de lei que concede benefícios eventuais no âmbito da política municipal de assistência social. A propositura regulamenta a provisão dos benefícios e contém definições conceituais, tipos de concessão, critérios de inclusão e valores pertinentes a essa política pública. A Secretaria de Assistência, em alguns momentos, ela tem que lançar mão de alguns auxílios para a população que vive em situação de vulnerabilidade. Esse projeto cria as diretrizes para esses benefícios eventuais que podem surgir, muitas vezes, para atender a uma necessidade da população. A matéria tem por objetivo ofertar de forma temporária para prevenir e enfrentar situações provisórias de vulnerabilidade decorrentes ou agravadas por nascimentos, mortes, vulnerabilidades temporárias e calamidades. Na verdade, fixa diretrizes e regras para que tenha uma base legal para a Secretaria de Assistência socorrer as famílias que vivem na situação de miséria, extrema pobreza e que às vezes surgem necessidades específicas e que precisam ser atendidas. Então, benefícios eventuais são isso. Pontualmente, às vezes precisa de um socorro para atender alguma determinada família, a Prefeitura vai poder fazê-lo com essa base legal. Os parlamentares também aprovaram em segunda análise e em definitivo, por unanimidade dos presentes, o projeto de lei que cria o Renda Campinas, um programa que estabelece uma política pública permanente e compensatória para enfrentamento da situação de vulnerabilidade social em Campinas. Hoje a Campinas tem o cartão Nutrir, que foi instituído e mais de 26 mil famílias recebem. Principalmente no período de pandemia, muitas famílias perderam emprego, trabalho, renda, e era uma medida emergencial de você socorrer essas famílias
principalmente aquelas que vivem na linha da pobreza e extrema pobreza. Como esse benefício era temporário, o governo, o prefeito Dário, resolveu adotar isso como uma política definitiva, política de governo, de Estado, perdão. Independente de governo, aprovando em lei, você vai garantir que famílias da cidade de Campinas que estejam dentro dos requisitos da lei, possam ter essa renda Campinas. O programa de transferência de renda destaca as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade caracterizada pela pobreza ou extrema pobreza, com benefícios mensais que variam de R$ 126 a R$ 189, dependendo da situação identificada na composição familiar. São 3 categorias, 3 classes. Primeiro, as famílias que são dirigidas por mulheres, cuja mulher é a responsável pela família, que tenha 2 crianças até 6 anos de idade, que tenha pessoa idosa ou com deficiência na família. Essa família, essa mulher, ela vai ter direito a receber 45 FICs por mês, que dá perto de R$ 190. É um benefício complementar. Inclusive, essa família, se está no CadÚnico, ela pode estar recebendo o Bolsa Família, o Auxílio Brasil do governo federal. Então, vai complementar a renda dessa família como um socorro por um prazo de 12 meses, podendo ser renovado por mais 12 meses. Uma segunda categoria, cujo valor dessa renda é de 35 FICs, perto de R$ 150, são para famílias, qualquer família, mas que tenha crianças também na idade da infância, até 6 anos, que tenham pessoa idosa ou pessoa com deficiência na família. Então, não é aquela cuja mãe, a mulher, é responsável. São 35 FICs, também pelo período de 12 meses. E uma terceira categoria, para qualquer tipo de família, pessoas que tenham ou criança até 6 anos, ou pessoa com deficiência, ou pessoa idosa. E as fortes chuvas que têm castigado a cidade de Campinas nos últimos dias chamou a atenção dos vereadores que foram até a tribuna cobrar ações do Executivo. As fortes chuvas que atingiram Campinas nos últimos dias e alagaram vários pontos da cidade foram tema da fala dos parlamentares durante a reunião ordinária desta segunda-feira. O primeiro a falar foi o vereador Paulo Búfalo, que presidiu uma comissão especial de estudos que tratou dos alagamentos na Avenida Princesa do Oeste e na Orozimbo Maia. Nós não temos uma tecnologia que aponte os riscos, sobretudo quando a chuvarada atinge um determinado volume, que possa mudar o semáforo, que possa ter algum aviso para a população de que aquela região é uma região de alagamento e de altíssimo risco para as pessoas. Então eu volto a essa tribuna dizer que nós fizemos um estudo aqui na casa, uma comissão especial de estudos, fechamos esse relatório, entregamos à presidência e vamos encaminhar oficialmente ao prefeito, porque não conseguimos ainda ter uma conversa para poder fazer essa entrega pessoalmente. Agora, é necessário que tenha medidas de áreas, de diversas áreas, que possam minimizar os impactos desses eventos climáticos extremos, até que nós tenhamos uma política inteira. O vereador Cecílio Santos lembrou dos bairros que ficam no distrito do Campo Grande, que também foram alagados. A cidade recebeu aí fortes chuvas por um curto espaço de tempo, o que faz com que este volume de água se acumule nas ruas, causando grandes problemas. No meu bairro, ali no Rocim, Satélite Íris, nós tivemos muitos problemas com estas fortes chuvas. 5 ou 6 casas no Jardim Rocim foram invadidas pelas águas e uma delas, com maior volume, adentrou a casa, onde o morador chegou a ter muito problema perdendo os seus mantimentos, uma série de problemas decorrentes das fortes chuvas e da inundação que ocorreu ali. Eu quero dizer,
No meu primeiro exercício de vereador, foi levar ao conhecimento do prefeito, levar ao conhecimento da Secretaria de Serviços Públicos, que havia necessidade, naquela rua, se fazer melhorias na drenagem, no escoamento da água de chuva, porque já tinha um histórico, né, quando estava na Associação dos Moradores, de inundação naquelas casas. São 2 anos. Se passaram 2 anos. A vereadora Mariana Conte disse que já existem áreas mapeadas e o que é preciso é um plano de suporte para os moradores destes locais. O Serviço Geológico Brasileiro, que é um órgão do governo federal, o CPRM, já tem um mapeamento das possíveis áreas de risco sujeitas a inundações na cidade de Campinas. Isso, inclusive, está num decreto da prefeitura. São lugares, inclusive regiões periféricas, que existem populações ali que podem estar nessas áreas de risco. Estão entre eles Jardim Paulsurama, Jardim Rocim, Florence, Campo Grande, o Campina Grande, Novo Flamboyant, Jardim Tamoio, Parque Osiel. São uma série de regiões que já estão mapeadas como possíveis locais de inundação. A prefeitura precisa ter uma política de suporte e assistência para essa população. Em primeiro lugar, eu entendo que é isso, a gente precisa ter uma política de assistência para dar suporte para essa população que está numa área de risco, antes que essa população seja afetada. O líder de governo na Câmara salientou que há um estudo para obras de contenção de enchentes, mas que aguarda verbas do governo federal. A Secretaria de Infraestrutura já fez os estudos e apresentou um plano para enfrentamento das enchentes. Só que as obras necessárias, elas estão orçadas em torno de 500 bilhões de reais. O governo já encaminhou para o atual Ministério do Governo Federal, Ministério de Infraestrutura, os projetos solicitando recursos federal para que você possa implementar esse conjunto de obras que certamente solucionarão o problema. Nós temos muita expectativa, vereador Cecílio, sim, com o novo governo federal, que a gente possa ter acesso e que o governo federal reedite ações como as do PAC, que transfira recursos ou a fundo perdido ou financiado pela Caixa Econômica, BNDES, para obras de infraestrutura nos municípios. Não é só Campinas que vive esse problema. O vereador Carlinhos Camelô lembrou dos problemas das árvores quando ocorrem temporais. Eu estava ajudando num evento do ONG Sou Luz, de final de ano, e logo após veio esse temporal. E com esse temporal, acabou caindo ali, só naquela região, 8 ou 10 árvores. E aí, qual que é a crítica? Às vezes, nós como os vereadores, as pessoas, olha, eu tenho uma árvore aqui na frente da minha casa, essa árvore está perigosa. E a gente solicita, porque eu não sou técnico, os vereadores aqui não são técnicos, nós solicitamos que vá lá e faça, entendeu? O pessoal vai um técnico lá e olhe. O técnico vai lá, olha, ó, essa árvore está boa, ela está sadia, não pode ser retirada dessa casa. Legal, ele é um técnico, ele estudou para isso, sabemos, mas essas árvores, dessas 10 que caíram ali, 3 tinha laudos, que estava ótima. Graças a Deus que não tinha ninguém na casa, não tinha ninguém, o posto de saúde era domingo, estava fechado, porque se o posto de saúde tivesse aberto, eu acho que tinha sido uma catástrofe ali. Derrubou a árvore no posto de saúde, derrubou a árvore nas escolas. O vereador Permínio Monteiro também manifestou preocupação com este tema. É muito preocupante, Campinas, na época de chuva, passa por essas situações, já não é de hoje, vários anos. A gente sabe que a natureza, ela vem, a gente que invade os lugares delas, mas também tem que ter uma estrutura de urbanismo na nossa cidade, tem que ter um planejamento, e infelizmente não está tendo isso daí. Mas a minha preocupação é em relação à vida, porque uma vida não tem preço. Então, se a gente puder
prevenir antes do que acontecer alguma tragédia, é bem melhor. Então eu deixo aqui o coro junto com meus colegas vereadores de que tem que ter sim um planejamento, tem que ter uma iniciativa o mais rápido possível e tentar, pelo menos através da Defesa Civil, fazer algum tipo de alerta na cidade, ter algum tipo de comunicação nesses horários de chuva, orientar a população da cidade para que não acesse esses locais, Princesa do Oeste, que é a Norte-Sul, a Orozimbumaia, que também é muito perigoso. Esses lugares hoje não tinham, porém agora está tendo, que é a questão do Pissarrão. Tem vários lugares que tem inundação, já teve morte também ali no Pissarrão. Então, poder orientar a população de alguma forma, fazendo um alerta nesses dias de chuva, para que possa fazer essa prevenção. Por fim, o vereador Major Jaime pediu providências urgentes para que mortes não ocorram, como lembrou da morte de um bombeiro em 2003. É uma situação que a cidade de Campinas não pode mais tolerar. E eu vou lembrar de um fato aqui, que talvez um ou outro deva lembrar. No dia 18 de fevereiro de 2003, o sargento Assis, do bombeiro, ele morreu ali na Norte-Sul. Ali, na verdade, no Laurão, vereador Juscelino. Tava uma enchente, como foi a de hoje, e naquela enchente ele estava de serviço, trabalhando, ele foi tentar fazer um resgate de uma vítima e, infelizmente, ele acabou falecendo. Então, esse fato, como foi lembrado por alguns, já tem muitos anos. Em 2003, esse fato aconteceu, e a gente espera que a gente não tenha que lamentar fatos futuros aqui na cidade de Campinas, passado mais de 20 anos, que a gente ainda tenha a recorrência desses fatos. Então, prefeito, prefeitura, Secretaria de Infraestrutura e outros mais, tomem providências, façam alguma coisa. Lembrando que você pode assistir na íntegra a 47ª reunião ordinária através do youtube.com/TV Câmara Campinas.